Eu quero convidá-los para que abram as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Mantenham as Bíblias abertas, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, esta carta foi dirigida à igreja em Filipos, igreja que foi visitada por Paulo em sua segunda viagem missionária. E o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos narram o nascimento dessa igreja. Uma igreja que nasceu do trabalho ousado do missionário servo de Deus, o apóstolo Paulo. Quando prega a palavra para Lídia e um grupo de mulheres que estavam reunidas em um lugar próprio para oração. Uma igreja que nasce da ousadia da pregação da verdade. Quando Paulo, pregando a verdade, expõe que pessoas estavam lucrando com uma jovem, possessa por demônios. E aqueles demônios são expulsos, aquela jovem liberta. Uma igreja que nasceu em meio a dores. Devido à ousadia da pregação do Evangelho, Paulo e seus companheiros são presos. Paulo e Silas na prisão, eles apanham na prisão. Eles, na prisão, têm oportunidade de que o nome do Senhor seja glorificado e um carcereiro é rendido a Cristo. Então, uma igreja que atinge diversas classes. Lídia, uma mulher rica, uma mulher da classe alta, ela trabalhava com um tipo de tintura que era muito próprio para as roupas das pessoas nobres. A escrava, a mulher do ramo social mais baixo daquele tempo. O carcereiro, um funcionário público, um funcionário do governo. Então a palavra de Deus, ela alcança diversas classes. E é nessa igreja que Paulo tem experiências tão maravilhosas que o acompanham por toda a sua vida. Passado algum tempo, quando ele escreve, ele diz, logo no primeiro capítulo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Que coisa boa é poder falar isso. Que coisa boa poder pregar nessa noite, quando eu vejo aqui o Beto mais a Rosa, e eu posso falar que eu tenho ótimas recordações dos tempos que nós passamos juntos também, noutra comunidade evangélica, pregando a palavra do nosso bondoso Deus. Eu quero que vocês se atentem ao versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, o versículo de número 6. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta durante todo o sermão aqui no capítulo 4. Se for preciso, vocês poderão recuar uma folha ou adiantar aqui uma folha, acompanhando sem jamais perder onde nós vamos estar trabalhando a mensagem dessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler apenas a primeira parte do versículo. Presta atenção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos falar juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Bondoso Deus, graças damos a Ti, pela Tua boa mão e o Teu cuidado conosco. Aplica, Senhor, os ensinos da palavra santa, a nossa mente, coração, alma, todo o nosso ser, para que possamos compreendê-la e sermos por ela edificados. Assim eu oro no santo nome do Senhor Jesus. Amém.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é ansiedade? Meus irmãos, ansiedade é a mesma coisa que preocupação. Quando você vai estudar a formação das palavras, a chamada etimologia, o estudo da origem das palavras, algumas palavras ficam mais fáceis de se perceber a origem delas. E a palavra preocupação é uma dessas. Nós vemos aqui com clareza que essa palavra é resultado de dois vocábulos. Um prefixo, pré. Todo mundo sabe o que é pré. É aquilo que vem antes. E um substantivo, ocupação. Então, preocupação, ocupar-se antes. Ou seja, é antecipar um problema. É estar ocupado de algo que vai acontecer amanhã de manhã. E sabe qual é o pior, Lion? Que talvez nem aconteça. Isso é preocupação. Alguém perguntou, e a resposta dada foi muito inteligente. Você conhece uma pessoa ansiosa? Será, Milena, que você conhece uma pessoa ansiosa? A resposta é: olhe-se no espelho. Se nós nos olharmos no espelho, nós vamos encontrar uma pessoa ansiosa. É dito pelos estudiosos da saúde mental e da saúde comportamental que a ansiedade foi o mal do século passado. Meus irmãos, o mal do século passado entrou para dentro do século que nós estamos inseridos. De tal maneira que os psicólogos não têm descanso. A agenda dos psicólogos é ocupada o dia todo. E também os pastores não têm descanso. A maioria dos membros jamais suspeita que um dos trabalhos que mais exige tempo do pastor chama-se aconselhamento pastoral. Porque as pessoas estão ansiosas. Se é verdade, então, que todas as vezes que eu olho no espelho eu vejo uma pessoa ansiosa, então é mais do que verdade que esse tema deve chamar a nossa atenção. Não é mesmo, Edson? Se você se olha no espelho e você percebe uma pessoa ansiosa, antes de olhar para quem convive com você, ou olhar para o seu vizinho mais próximo, ou para o irmão que se assenta ao seu lado, então esse assunto é de extrema urgência, de extremo cuidado, de extrema atenção. Ansiedade, desânimo, depressão, jamais podem ser consideradas experiências exclusivas do século passado e do nosso tempo. Porque, meus irmãos, muitos servos de Deus passaram por períodos de profunda tristeza, períodos de grande medo, períodos de angústia tremenda. E o mais bonito de tudo é que a Bíblia não ignora essas coisas. A Bíblia as enfrenta com esperança. De maneira, meus irmãos, que a carta aos Filipenses, aqui na questão da ansiedade, ela nos apresenta os fatores geradores da ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, alguma coisa está gerando esta ansiedade. O que está gerando ansiedade na sua vida? Então, Paulo, ao escrever essa carta, lidando com essa questão da ansiedade, ele mostra para nós alguns fatores geradores de ansiedade, que podem estar gerando ansiedade também na minha vida hoje, na sua vida. E o primeiro desses fatores é percebido no capítulo 1. E nós lemos muito essa semana essa carta, e ontem estudamos o Encontro dos Homens, a carta de Paulo aos Filipenses, e coincidentemente o sermão, o livro de hoje, seria também o livro da carta de Paulo aos Filipenses. Então, as circunstâncias da vida,
elas são um fator gerador de ansiedade. Porque cada dia nós vivemos algo diferente, que vai desde problemas financeiros, problemas de enfermidade, projetos nos quais nós nos envolvemos, as mais diversas situações. Todos nós sabemos qual era o desejo de Paulo: pregar o evangelho em Roma. Mas será que era desejo de Paulo pregar o evangelho em Roma preso? Então esse era o desejo de Paulo, pregar o evangelho em Roma. E ele vai para Roma, só que ele vai pregar o evangelho em prisão. É isso que nós chamamos de circunstâncias da vida, coisas que nós não esperávamos. Será porventura, meus irmãos e irmãs, que algumas dessas circunstâncias, essas coisas que não estavam escritas no projeto de vida que você fez para 2026, será que alguma dessas coisas está te incomodando esta noite? Porque isso é fator de ansiedade, isso gera ansiedade. Então nós somos convidados a olharmos para o apóstolo Paulo, no versículo de número 12, do capítulo 1, que é um texto que nos convida. A princípio, meu desejo era pregar esse texto, é um texto extraordinário. Qual foi a experiência de Paulo diante das circunstâncias da vida? Paulo lamentou: eu queria pregar, mas, Gabriel, eu queria pregar em liberdade. Eu queria andar pelas ruas de Roma, eu queria estar nas escadarias do palácio. Paulo não lamenta nada. No versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. E todos nós sabemos as coisas que aconteceram a Paulo. Basta nós iniciarmos, o nosso pensamento de Paulo a partir da sua conversão, citada no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo é convertido, e Paulo então é levado para Jerusalém. E em Jerusalém ele é recebido com muita desconfiança. Ninguém quer estar com Paulo de maneira alguma. Até que um irmão caridoso resolve aproximá-lo dos apóstolos. Adianta por um tempo. Paulo começa a frequentar as sinagogas. Mas Paulo é possuidor de um conhecimento tão poderoso das Escrituras, e ele aponta as Escrituras do Antigo Testamento claramente para Jesus como Messias, que uma confusão começa a reinar em Jerusalém, e é preciso que os apóstolos peguem Paulo e mandem Paulo de volta para casa, para sua própria nação, para o seu próprio país, e Paulo vai ficar uns 10 anos no esquecimento. E quando Paulo é chamado de volta para ser missionário com Barnabé na igreja de Antioquia, da Síria, e Paulo dali sai para a primeira viagem missionária, Paulo não encontra vida fácil. Paulo vai ser apedrejado, Paulo vai ser perseguido pelos judeus, e Paulo insiste na sua pregação, Paulo insiste no seu trabalho, nas viagens, fundando as igrejas, proclamando a Jesus como Senhor e Salvador, estabelecendo oficiais em cada uma das igrejas das quais ele passava, presbíteros e diáconos. Mas a Bíblia fala que chega um ponto em que Paulo vai para Jerusalém, e Paulo é preso em Jerusalém. Os judeus odeiam a Paulo. E da prisão em Jerusalém, Paulo passa um tempo preso em Cesareia. Depois Paulo sente necessidade de apelar para Roma, e Paulo vai ser enviado para Roma. Vocês conhecem bem a história. O navio que Paulo vai fazer a viagem não é um cruzeiro de um cantor famoso, para que os casais aproveitem, comemorem o aniversário de casamento, presbítero Jefferson, Não é um cruzeiro do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, que entrega flores para os casais que estão aniversariando. Parabéns para o irmão, para a Cristiane, não é mesmo? Não é um cruzeiro que Paulo vai fazer. É uma viagem tumultuada. E Paulo vai a naufrágio. E Paulo se salva tão somente por causa do cuidado de Deus. E ao chegar numa ilha, em Malta, onde ali os habitantes são chamados de bárbaros, ele é picado por uma serpente. Ou seja,
A vida de Paulo parecia ser um total desastre. As circunstâncias da vida, com certeza, não eram as coisas que Paulo havia planejado. Mas, meus irmãos, Paulo entende com clareza que tudo aquilo contribuiu para que ele chegasse aonde ele estava. Então, eu e você temos a tendência de reclamarmos das coisas que nos aconteceram, das coisas que nos acometeram. Mas, irmãos, foram todas essas coisas que nos fizeram chegar aqui até essa noite. Foram todas essas coisas que fizeram com que o Cícero fosse a pessoa que ele é hoje. Paulo não reclama de nada. Então, as circunstâncias da vida, com certeza, são um fator gerador de ansiedade. Mas o apóstolo Paulo continua, e no capítulo 2 ele vai mostrar para nós um outro fator gerador de ansiedade. Você pode virar a sua Bíblia, que você vai estar acompanhando. E Paulo vai falar sobre relacionamentos complicados. Paulo vai falar sobre relacionamentos difíceis. Paulo fala de pessoas que deveriam nos apoiar e elas tentam nos derrubar. Mais à frente, lá no capítulo 4, ele fala de duas irmãs, duas mulheres que brigavam entre si, Evódia e Sintique. Essas mulheres brigavam entre si. Para aqueles que olham para as Escrituras e dizem assim, ô Isabel, a nossa igreja tinha que ser como a igreja da Bíblia. A nossa igreja tinha que ser como Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Que igreja! Mas espera aí. Aquela igreja havia partidarismo. Haviam grupos naquela igreja. Havia gente egoísta a ponto de Paulo falar para que eles passassem a considerar o outro superior a si mesmo. Ou seja, gente que se achava demais. E de repente, irmãos, nós estamos passando por esse fator gerador de ansiedade. Relacionamentos. Relacionamento na família. Relacionamentos amorosos, relacionamento de trabalho, relacionamentos na igreja, relacionamentos da vida. Isso gera ansiedade. Quando os relacionamentos são saudáveis, que bênção comemorar 28 anos de casados. Mas tem casais que estão num quebra-pau, que estão numa verdadeira guerra. Tem casais que a polícia tem que visitar a casa, porque é tumulto e gritaria o tempo todo. Quando nós olhamos para o capítulo 3, Paulo fala do excesso de preocupação com coisas. Que coisas? Coisas como posição social. Ele fala aqui, se vocês querem confiar na carne, vocês estão se achando? Vocês são bons mesmo. Então vamos lá. Vocês querem confiar na carne, Guilherme? Eu vou confiar na carne. Presta atenção. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou de hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Eu sou zeloso. Eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Então vocês querem ver quem é maior, quem é melhor? Então Paulo, ele fala do excesso de preocupação que algumas pessoas têm com esse tipo de coisa. Posição social. Posição religiosa, posição financeira. Mais à frente, Paulo fala que ele chegou numa situação tal que ele precisou de ajuda financeira dos irmãos e a igreja de Filipos mandou ajuda financeira para ele. Então, meus irmãos, todos nós precisamos de algumas coisas. E dinheiro, né? É claro que todos nós precisamos de dinheiro. Mas nós não podemos deixar que essas coisas gerem ansiedade em nós. Então não podemos permitir que posição social, posição religiosa, posição financeira gerem ansiedade em nossa vida. Então, meus irmãos, resumindo aqui, percebem que ansiedade é uma coisa que todos nós estamos sujeitos? Não tem, Joninha. Assim, ansiedade é com o outro. Eu não conheço, não. Ansiedade é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, por uma situação ou por outra. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta preso.
Ele escreve essa carta sem liberdade. Ele escreve essa carta, Renata, sem saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. Ele pede para os irmãos orarem. Ele tem expectativa de que em breve ele vai estar livre. Mas ele não tem certeza dessas coisas. Então ele não sabe se vai viver ou se ele vai morrer. Mas ainda assim, ele fala de paz. Ainda assim, ele fala de alegria. Ainda assim, ele fala de estabilidade emocional. Paz, alegria, estabilidade emocional. Késia, não são coisas que todos nós precisamos? Paulo tinha isso dentro da prisão. De repente você está aqui, você está livre. Você pode ouvir a palavra, você pode ir embora daqui. E você não tem essas coisas. Você não tem essas coisas. Você não tem essa paz, você não tem essa alegria, você não tem essa estabilidade emocional. Aí então nós chegamos no capítulo 4. E o apóstolo Paulo então, de maneira maravilhosa, ele apresenta a solução para esses fatores geradores de ansiedade daqueles dias e também dos nossos dias. Porque tem gerado ansiedade na minha vida, eu tenho certeza que tem gerado ansiedade na sua vida também. E aí Paulo vai mostrar para nós, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso mostra que a vitória sobre a ansiedade, a vitória sobre o desânimo, a vitória sobre a depressão, não dependem das circunstâncias externas, mas depende do Deus que age dentro de mim. Depende de condições internas, depende de Deus no meu interior. Então Paulo começa a apresentar 3 caminhos espirituais que conduzem à paz de Deus. O primeiro, vocês estão vendo aí. Vencer a ansiedade orando corretamente. Esse é o primeiro caminho espiritual. Se eu e você quisermos vencer a ansiedade, nós vamos vencê-la se nós orarmos corretamente. O versículo 6, vou lê-lo novamente, mas agora prestando um pouco mais atenção na segunda parte do versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ok? Vamos à segunda parte. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, meus irmãos, a oração é a resposta divina para a questão da ansiedade. A oração é a resposta divina para a questão da ansiedade. Paulo em nenhum momento está dizendo para nós que os problemas desaparecerão imediatamente. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está ensinando que nós devemos levar tudo a Deus. A ansiedade, ela cresce, meus irmãos, quando nós carregamos sozinhos aquilo que Deus quer carregar conosco. Entende isso? Então a ansiedade, ela cresce quando nós carregamos sozinhos aquilo que Deus quer carregar conosco. Ou aquilo que, se Ele quiser, Ele pode carregar por nós. Então a oração, o que é a oração? A oração é o ato de transferir o peso para Deus. Então quando a dona Eliane Taranto ora, ela está transferindo o peso para Deus. O que é ansiedade, né, Sheila? Ansiedade é carregar o peso sozinho. E oração, Vânia, é transferir o peso para Deus. Oração é entregar a Deus. E a oração correta envolve 3 elementos do texto, que são sinônimos. Parece que é a mesma coisa. Oração, súplica, ações de graças. Quando nós usamos o termo oração, a ideia é desse relacionamento com Deus. Quando eu falo sobre oração, eu falo sobre falar com Deus, essa intimidade com Deus. Quando eu falo de súplicas, eu falo de pedido específico. Quando eu falo de ações de graças, eu falo sobre confiança mesmo antes da resposta. O Beto e a Rosa estão em ações de graças. Confiança mesmo antes da resposta definitiva de Deus. A Bíblia nos fala de pessoas que viveram assim. Todos nós conhecemos, e as mulheres conhecem melhor ainda, a história de Ana.
Ana foi a mulher que entregou a sua dor a Deus. Ana vivia em profunda tristeza. O texto disse que ela chorava e não comia. Ela não conseguia nem comer. Ela só chorava. A dor dela era emocional. A dor dela era física. A dor dela era espiritual. Mas, meus irmãos, Ana fez algo decisivo. O texto fala: com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, quão diferente, Bruna, de nós. Eu estou amargurado, não vou orar não. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não reprimiu a dor. Ela apresentou a Deus a dor. O resultado imediato foi qual? Nasceu Samuel. Não. Ela orou e engravidou do Espírito Santo? Não, essa foi Maria, essa não foi Ana. O resultado da oração de Ana não foi que ela se achou grávida. O resultado imediato foi aquele que era o mais importante. O texto fala: e o seu semblante já não era mais triste. Então, a paz veio antes da resposta. Davi, no Salmo 42, ele venceu a angústia. De que maneira? Ele venceu a angústia orando. Ele fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Nós que temos tanto medo de conversar com Deus, Davi nos ensina. Por que estás abatido, ó minha alma? O que Davi está fazendo? Ele está reconhecendo a sua tristeza. Ele está levando a sua tristeza a Deus. Todos nós sabemos que os salmos são registros de um homem que transformava a sua dor em oração. Davi, Lúcia, Davi não negava a dor, mas também Davi não permanecia preso a ela. Esse é o nosso problema. Nós nos apegamos à dor. Nós até confessamos a dor. Só que nós não abrimos mão da dor. Então Davi não negava a dor. Não negue a sua dor. Não negue a sua ansiedade, a sua angústia, a sua depressão, a sua tristeza, a sua amargura. Mas não fique preso a essas coisas. Quando nós oramos, nós não estamos sozinhos com a nossa dor. Porque Deus não rejeita a oração dos seus servos. Deus não rejeita as orações feitas com muitas lágrimas. Ah, mas eu orei e não mudou nada. Não, Isabela, o problema continua a mesma coisa, não mudou nada. Meus irmãos, oração nem sempre muda a circunstância. Davi está no campo de batalha. Davi, ele ora, ele deita, ele ora e ele confia no Senhor. E ele levanta de manhã, acabou a guerra. Seu filho agora está em paz com ele. Não, continua tudo a mesma coisa. Oração não é para mudar a circunstância. Pensa correto. Oração não é para mudar a circunstância. Oração é para mudar coração. Oração não muda circunstâncias. Oração muda os corações. Talvez a sua tristeza esteja crescendo muito, porque você tem orado pouco. Quando a tristeza cresce demais, é porque nós estamos orando de menos. Quanto mais falamos com Deus, não de Deus, quanto mais falamos com Deus, menos a ansiedade nos domina. Então a primeira coisa que eu e você precisamos essa noite, meus irmãos, é orar também como Davi, no Salmo 51. Restitui-me a alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação. Por que restitui a alegria? Porque estava triste. O grande rei, o grande guerreiro estava triste. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa vencer a tristeza da sua vida, se você quiser voltar a ser feliz. Então vence a tristeza da família, para a sua família voltar a ser feliz. Vence a tristeza da vida, para as coisas da sua vida voltarem a funcionar. Vence a tristeza de ser um cristão destruído, para você voltar a ser um cristão feliz, um cristão abençoado. Porque, meus irmãos, somente a partir daí é que as coisas voltarão a acontecer nas nossas vidas.
O segundo caminho espiritual que Paulo vai nos ensinar é vencer a ansiedade pensando corretamente. Vencer a ansiedade pensando corretamente. Vamos falar juntos? Vencer a ansiedade pensando corretamente. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A batalha contra a ansiedade, ela também acontece na mente, Andréia. A batalha contra a ansiedade também acontece na mente. Porque os nossos pensamentos, eles influenciam sim, né, Alessandra? Eles influenciam sim as nossas emoções. Pensamentos errados produzem sentimentos corretos? Pensamentos errados produzem sentimentos errados. E a ansiedade muitas vezes é alimentada por pensamentos, dona Marta, tipo assim, não há mais esperança, eu não tenho mais esperança. Ou então, Maria Elisa, nada vai mudar, não tem jeito. Ou então, Eucilane, Deus me abandonou. Então Paulo ensina a substituir esses pensamentos destrutivos por pensamentos verdadeiros. Ele usa a expressão, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que significa, o presbítero Juninho? Que você precisa ter disciplina mental. Você não pode impedir que o mundo de pensamento venha sobre a sua cabeça. Mas você pode escolher quais pensamentos você quer alimentar essa noite. Eu não posso escolher os pensamentos que vêm à minha mente. Mas eu posso escolher muito bem quais desses pensamentos eu quero alimentar. Olhando para a história bíblica, nós encontramos o profeta do fogo, Elias, vencendo o desânimo somente quando Deus corrige a sua visão. Vocês lembram que ele entrou em um estado de ansiedade muito grande? Após uma grande vitória, uma euforia muito grande, a pessoa está sujeita a esse tipo de sentimento. Então vem a notícia que a rainha vai fazer com ele o que ele fez com os profetas dela. E ele é tomado de um temor muito grande, porque a mulher era Mara, terrível, uma mensageira de Satanás aqui na terra. A ansiedade toma conta do coração, ele tem que fugir. E quando ele foge, ele para de fazer as coisas que ele vinha fazendo, ele para de trabalhar para Deus, e ele entra em profunda depressão. E a Bíblia diz que nós encontramos aquele homem tão corajoso, aquele homem que brincou com os profetas de Baal, vai, reclama para o Deus de vocês, de repente ele está dormindo, de repente ele está ocupado com alguma coisa, gritem mais alto, quem sabe ele vai ouvir vocês. Agora esse homem, ele está tão desesperado, que a fala dele é assim, basta, ó Deus, toma agora minha alma, Senhor, eu não aguento mais, tira minha vida, só eu fiquei, Senhor, e todo mundo procura tirar a minha vida. Ele acreditava que estava sozinho, pensamento errado. Deus corrigiu o pensamento dele. Deus fala para ele assim, meu servo, conservei 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos para Baal. E aí? 7.000 tá bom para você, Thelma? No dia que você estiver sentindo sozinho, sargento, 7.000 tá bom? Ele acreditava que estava sozinho. Só eu fiquei. Tá não, meu filho. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. O problema não era a situação, era o sentimento, era a percepção que ele estava tendo daquela situação. Aí quando Deus corrige a visão dele, a esperança volta. O salmista Davi, no Salmo 103, ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Meu irmão, minha irmã,
Encha essa sua cabeça de pensamento bom. Para de ficar inculcando coisa ruim na sua cabeça. Para de ficar inculcando coisa suja na sua cabeça. Para de ficar inculcando o problema na sua cabeça. Se sente sozinho? Se sente abandonado, Murilo? Se sente jogado fora? Cuidado! Nem todo pensamento que surge é verdade. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus não te jogou num latão de lixo. O que eu e você precisamos fazer é confrontar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Lembrar das promessas de Deus. Sabe por quê, Ariana? Porque é isso que vai fortalecer a sua alma. Quando você lembrar das promessas de Deus para a sua vida, isso vai fortalecer a sua alma. Então nós fazemos a seguinte pergunta: em que nossa mente tem permanecido? Em qual pró tem permanecido a sua mente? Luísa, qual pró? No problema ou na promessa? Porque a base que você escolher é o que vai controlar a ansiedade do seu coração. Uma mente alimentada pela verdade vai sempre produzir um coração fortalecido. E se porventura estamos nos sentindo sozinhos, vamos lembrar da palavra? Vamos tomar posse das promessas, né, presbítero Jefferson? Hebreus nos traz a promessa maravilhosa: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Ou o Senhor Jesus se despedindo dos discípulos, mas deixando uma promessa para eles naqueles dias, para nós hoje e para aqueles que ainda estão por vir: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E por fim, o terceiro caminho espiritual é vencer a ansiedade agindo corretamente. Eu preciso vencer a ansiedade agindo corretamente. Vamos falar juntos? Eu preciso vencer a ansiedade agindo corretamente. O versículo 9, leia comigo o versículo 9, capítulo 4, vamos ler juntos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Isso praticai. Não basta apenas ter conhecimento, meus irmãos, né, dona Noemi? Não basta apenas ter conhecimento, é preciso praticar. Tiago também disse isso: não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos o quê? Praticantes da palavra de Deus. Então, irmãos, nós que temos vivido tempos de violência, de maldade, de injustiça, de corrupção, tempos de trevas, nós que conhecemos a verdade, nós não podemos nos calar. Porque se nós nos calarmos, nós faremos aumentar o censo. Nada vai melhorar, nada vai mudar. É preciso anunciar as coisas que temos vivido, irmãos. É preciso anunciar as coisas que temos experimentado. É preciso anunciar as coisas que temos ouvido. Porque se for para sair daqui e não praticar o que nós aprendemos em nossa própria vida, se for para sair daqui e não praticar o que nós aprendemos, anunciando para quem está sofrendo de ansiedade, quem está com síndrome de pânico, quem está paralisado com medo de amanhã de manhã, das coisas que ainda não aconteceram, o amanhã não chegou, estamos neste momento no agora, no hoje. Se for para sentir e não praticar, eu só aumento a angústia da minha alma. E eu só vejo aumentar a angústia das almas das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, da minha cidade, pessoas com as quais eu convivo. É preciso fazer, é preciso colocar em prática as coisas boas de Deus. É preciso lembrar que Deus nos preparou de antemão para as boas obras, para que nós andássemos nelas. É preciso praticar a palavra de Deus através das nossas próprias vidas. Então, dona Neide, a cura também envolve ação, e não apenas sentimento. Paulo não diz apenas, pense.
Paulo diz: pratique. A ansiedade, ela tende a paralisar. A ansiedade, ela leva ao isolamento. Ela leva à inatividade. Ela leva ao abandono dos hábitos espirituais. Ela leva à depressão. Ela leva, por fim, ao desespero. Mas a ação correta, meus irmãos, sempre vai abrir portas para a restauração na nossa vida. Às vezes o sentimento não muda primeiro, sabe por quê? Porque primeiro tem que vir obediência. Os sentimentos não vão mudar enquanto não houver obediência. Falando de Elias, depois que ele foi restaurado, o que Deus fez com ele? Deu uma missão. Qual foi a missão? Ungir reis e preparar um discípulo, um profeta, para que ficasse em seu lugar. A missão restaurou o propósito. O propósito combateu o desespero. Então a pergunta é: qual o seu propósito? Qual o meu propósito? A Bíblia fala: quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Nós olhamos para as Escrituras do Novo Testamento e nos vem à memória o paralítico. O Senhor Jesus olha para aquele paralítico e fala com ele: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. O milagre aconteceu quando ele respondeu em atitude de fé. Aí o milagre acontece na vida dele. E Deus tem feito isso. Chama gente abatida para levantar novamente. Você está abatido? Você está abatida? Eu, vez por outra, estou abatido. Vez por outra eu fico desanimado, eu fico desmotivado. Faz parte da nossa natureza. Não é fácil. É muita luta. A gente fica cansado, é muita batalha o tempo inteiro. O inimigo veio para roubar, para matar e destruir. Tem dia que nós estamos destruídos. Tem dia que está com vontade de nada. Nem de levantar da cama. De repente, a vida do outro é melhor do que a minha. Nós não sabemos o que passa no coração do outro. Então tem dia, meus irmãos, que a vontade é de ficar deitado. Não levantar não. Cansado, abatido. Isso pode acontecer com todos nós. Acontece com o pastor, acontece com o membro da igreja, mas eu continuo vindo à igreja, mesmo se eu não tiver vontade. Eu continuo servindo, mesmo se eu estiver cansado. E eu continuo buscando a Deus, mesmo se Ele fica em silêncio comigo. Então faça o mesmo. Continue vindo à igreja, mesmo que você não esteja com vontade. Continua servindo a Deus, mesmo que você esteja cansado. Continua buscando a Deus, mesmo que pareça que você está orando em vão. E Deus não responde a sua oração. Lembra que a ação abre espaço para a paz de Deus. Olha o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí você olha o versículo 9, olha que coisa fantástica. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste, praticai. E o Deus da paz será convosco. A paz de Deus guardará o coração. E o Deus da paz será convosco. Não é apenas a paz de Deus que eu preciso, meus irmãos. Eu preciso do Deus da paz. Grandes homens de Deus enfrentaram profunda tristeza. Davi chorou. Tem vergonha de chorar, não? Davi chorou intensamente. Elias pediu para... Não tirou a vida não, tá, gente? Suicídio é pecado. Ou um ato de pecado, ou um ato de desespero de uma pessoa totalmente tomada das faculdades mentais normais. Elias pediu para morrer. Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Jeremias era tão chorão, ficou conhecido como o profeta chorão. Mas nenhum deles permaneceu naquele estado, porque eles aprenderam a orar corretamente, a pensar corretamente e a agir corretamente. Meus irmãos, Cristo é a verdadeira fonte de cura. Jesus também conheceu a angústia mais profunda. No Getsêmani, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Tem coragem de falar isso? Jesus disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele carregou a dor, Ele carregou o pecado, Ele carregou o sofrimento, Ele carregou a cruz, que era minha, que era sua. Ele venceu a morte, Ele oferece vida, Ele oferece esperança, Ele oferece paz. A maior cura não é apenas emocional, não é apenas física, a maior cura é espiritual. Cristo oferece descanso, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja com o coração cansado, e eu de vez em quando estou. Talvez você esteja abatido, eu também fico. Talvez você esteja ferido, eu também fico. Cristo está chamando a mim e a você para entregarmos a Ele a nossa dor, para entregarmos a Ele a nossa ansiedade, para entregarmos a Ele a nossa vida, porque aquele que venceu a cruz, Ele pode restaurar a minha alma, Ele pode restaurar o meu ser. Aquele que venceu a cruz, Ele pode restaurar a sua vida essa noite. Você crê nisso? Amém? Bondoso Deus, graças damos a Ti. O Senhor é maravilhoso. Nós somos extremamente tolos. Nós nos envolvemos em situações que geram estresse para a nossa caminhada. A Tua palavra diz que basta cada dia o próprio mal. E todos nós poderíamos ter saído de nossa casa para a casa do Senhor essa noite e poderíamos ter aberto mão da preocupação de amanhã de manhã ou de mais tarde, de quando saímos aqui, para nos dedicarmos totalmente a este momento de culto. Mas é bem provável, Deus, que nós tenhamos dividido este momento de culto, de adoração, com as preocupações da nossa vida. Ansiedade, elementos que têm gerado esse mal em nossa alma, em nosso ser. Opera maravilhosamente a nossa vida, Senhor. Que nós aprendamos a orar de forma correta. Que nós aprendamos a ter pensamentos corretos. Que nós aprendamos a agir corretamente. Porque orando corretamente, pensando corretamente e agindo corretamente, nós temos os 3 caminhos espirituais para vencermos a ansiedade. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.